Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. Querido, fala para o teu irmão: conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Repete de novo: conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Fala a pessoa que está do outro lado, que você não falou: conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Amém? Querido, antes de lermos o texto, a palavra de Deus fala de duas situações que estão sempre conosco: as trevas e a luz. Olha para mim. As trevas, ela é a ausência da luz. As trevas é um lugar, pode-se dizer, escuro, sem luz. Se nós apagarmos a luz desse salão e pedir para você sair pela porta, talvez você saia, mas você vai encontrar alguma dificuldade. Você vai tentar não trombar com as pessoas ou não trombar com as cadeiras. Mas para dificultar um pouquinho mais, eu falaria para você o seguinte: com o salão todo apagado, eu falaria assim: por favor, caiu a minha caneta no chão, alguém pode encontrar? Aí você vai dizer: ah, não tem jeito. Aí ficou difícil. De repente alguém chega com o celular, liga lá a lanterna do celular, e aquilo ilumina. E aí você começa a olhar pelo chão, você encontra a caneta. Olhando para essa ilustração, é exatamente isso que acontece conosco. Nós éramos totalmente trevas, e quando Jesus entrou na nossa vida, uma luz iluminou a nossa vida. E nós começamos a enxergar as áreas da nossa vida que nós não enxergávamos. Ainda existem algumas áreas da nossa vida que tem certa obscuridade. E que quanto mais você anda com Deus, mais você se alimenta de Deus, mais você busca Deus, mais essa luz vai iluminando esses cantinhos escuros. E nesses cantinhos escuros você começa a descobrir coisas. Fala assim: nem imaginei que isso estava aí, nem imaginei que tinha isso aí. E você começa a tirar isso. Ou mesmo o caminho na tua frente. Quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você busca Deus, aquela luz ilumina mais forte. E você começa a ver os buracos, você começa a ver os obstáculos, e você não imaginou que aquilo estava na tua frente, e você começa a andar melhor. Isso é a representação daquilo que a Bíblia falou: conhecerás a verdade, e a verdade te libertará. Isso representa a iluminação da tua vida, que estava em trevas, e a verdade entrou e iluminou todas as coisas. Por que é tão difícil a gente aceitar algumas coisas? Porque justamente nesse lugar ainda não entrou a verdade. Ou você está se apegando ao que você acha que é verdade. Fala para o teu irmão: a tua verdade não ilumina nada. É a verdade de Deus que ilumina todas as coisas. Então muitas vezes você está se apegando a uma verdade sua, mas aquilo não ilumina. E quando vem a verdade de Deus, como é difícil você largar a tua verdade. Como é difícil você abandonar aquilo que você há muito tempo se apegou e acredita piamente naquilo. Por isso que um mau ensino, uma falsa verdade semeada por muito tempo na vida de alguém, pode causar mais trevas. E a dificuldade dessa luz entrar é muito grande. A gente aprende isso e vendo a educação da gente. Quando era
pequenininho, na minha época pelo menos, eu falo isso, na minha época, a gente acreditava piamente que Deus era um cara chato, malvado, barbudo, que jogava raio lá de cima do céu, na cabeça de todo mundo. Porque os nossos avós, para impedir que aquela criança corresse demais, pulasse demais, brincasse demais, colocasse para fora toda essa energia, falava para a criança: para de ser assim, senão Deus castiga. E aquela criança cresce olhando para o céu, dizendo o seguinte: melhor não fazer nada errado. Pensa 2 menininhos na escola, um sentado do lado do outro. Você fez aquilo? Não, não fiz não. Por quê? Senão ele castiga. E essa imagem vai sendo criada. É um ensinamento errado que gera trevas no teu coração. E só a verdade de Deus vai te limpando. Outra coisa, é como um filho chega para o pai e a gente tem uma confusão muito grande. Outro ensinamento errado que causa trevas no coração em vez de luz. A gente acredita, porque a gente impõe isso aos filhos, e os filhos vão impor isso aos filhos deles, e os filhos dos filhos. A gente coloca essa informação dizendo que a gente ama o filho por aquilo que ele faz e por aquilo que ele produz. Porque a gente transmite isso para o filho, dizendo que quando ele erra em alguma área, quando ele falha em alguma área, você transmite para ele uma sensação, um desgosto, algo tão terrível em cima dele, que ele capta essa informação dizendo: meu pai me ama quando eu faço as coisas certas. Isso é um ensinamento errado, que entra dentro de você e produz trevas. E você transmite essas trevas para os seus filhos, e vai para os filhos dos seus filhos. Achei interessante, eu ouvi isso de um pastor, que o filho dele chegou com um boletim com nota vermelha. E ele chegou, ele não queria mostrar, ele estava totalmente perturbado, de medo, apavorado, porque o pai ia ver aquilo. E aí o filho chegou e ele falou, o pai falou assim: o que você tem para falar comigo, filho? Ele falou assim: olha, pai, eu fiz algo que realmente você, o amor que o senhor tem por mim, realmente pode ser abalado. Ele falou assim: o que, filho? Mostrou o boletim, olhou para ele e viu, e falou assim: olha, eu quero falar uma coisa. Eu amo você, independente daquilo que você faz de certo ou de errado. Você é meu filho. Eu te amo, independente daquilo que você faz. O meu amor por você é por aquilo que você é, meu filho. Aí ele sorriu, e ele ia liberar uma palavra dizendo assim: bom, então já que é assim, eu posso chutar o pau da barraca. Aí o pai olhou para ele e falou assim: mas se você quiser me agradar, você tem que tirar nota boa. Nós confundimos amor com agrado, com fazer a vontade. Querido, por isso que nós levamos isso para Deus. Deus te ama incondicionalmente. Tem pessoas que dizem assim: não, Deus não me ama porque eu fiz muita coisa errada. Ei, Deus não está te amando por aquilo que você faz. Deus te ama porque você é filho, porque você é filha. Deus te ama sem condição. Por isso que a Bíblia usa a palavra incondicionalmente. Deus te ama. Você é filho, Deus te ama. Agora você quer agradar a Deus? Aí é diferente. Você quer agradar o Pai? Aí é diferente. Aí você tem que realmente buscar fazer o que Ele mais gosta, o que Ele mais se agrada. Por isso que dentro de uma casa que tem muitos filhos, a gente sempre diz assim:
né? Nós amamos todos os filhos igualmente. É verdade. O pai e a mãe ama todos os filhos de forma iguais. O amor é o mesmo, são filhos. Mas tem filhos que agradam mais. Ah, mas é uma escolha. Não. Não parte do pai e da mãe, parte do filho. É o filho que cativa mais. É o filho que vem mais próximo. É o filho que fala. E eu não estou falando isso de muito melação, não. Eu estou falando de atos simples que os filhos fazem, que cativa o coração do pai. Isso com Deus é uma tremenda verdade. Fala para a pessoa que está do teu lado. Tem muita gente indo na igreja para buscar o que Deus faz. Deus te ama. Quem faz isso, Deus ama. Mas quer agradar o Pai? Vem para a igreja para buscar conhecer Ele, independente do que Ele possa fazer ou não por você. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Livro de Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: do solo fez o Senhor Deus brotar todas as árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Aleluia. Abra a tua Bíblia, não saia daí de Gênesis 2 não, mas abra a tua Bíblia no livro do Apocalipse. Aleluia. Capítulo 22. Último livro, capítulo 22, versículo 1. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Apocalipse 22, 1. Diz assim: então me mostrou um rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos e séculos. Amém. Amém? Querido, esses textos nos falam de algo de hoje, do nosso tempo. Mostra algo que nos leva a aprender sobre conhecer a verdade e a verdade te libertar. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida com Deus é simplesmente um relacionamento de igreja. Mas nessa noite, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você que o teu relacionamento com Deus é de hora após hora. Não é nem de dia após dia, é hora após hora. Você pode dizer amém? Todos os seus dias, todas as suas horas, todo momento da tua vida vai começar a se envolver com as coisas de Deus.
Quando Deus entra na tua vida, não entra para ser apenas numa quinta ou num domingo, mas entra para ser todo momento. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade te libertará, porque a verdade vai começar a entrar na tua vida, conforme você se alimenta das coisas de Deus. Você pode dizer amém? A história nos fala aqui, que quando Deus criou o homem e a mulher, colocou num jardim, Ele disse que ali, que Ele plantou todas as árvores boas para o alimento. Aqui diz que Ele fez brotar da terra todas as árvores boas para o alimento, e colocou 2 árvores no jardim. Presta atenção nisso. Ele fez brotar da terra todas as árvores para o alimento, e colocou mais 2 dentro do jardim: a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E de repente, quando Ele chega perto do homem, que Ele coloca o homem ali, Ele fala uma direção para o homem. Ele diz: todas as árvores do jardim podeis comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus começou a falar isso comigo, eu comecei a ver o que o Espírito Santo quer fazer com você e comigo todo dia. Interessante que quando Ele fez as plantas para o nosso alimento, e depois colocou 2, quando Ele fala para o homem, Ele não fala diretamente de uma. Quando Deus fez o jardim, Ele colocou todas as árvores, fez brotar todas as árvores, e colocou mais 2, da vida e do conhecimento. Mas quando Ele deu a direção para o homem, Ele não falou da árvore da vida. Ele diz: todas as árvores do jardim podeis comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que quando Ele fala isso para o homem, Ele estava liberando algo na vida do homem. Ele estava dizendo assim: a partir de hoje, homem e mulher, vocês vão andar por esse jardim. Eu disse para vocês não comer daquela árvore. Fala para o teu irmão: quando Deus dá uma direção para você não fazer algo, Ele sempre dá uma explicação. Ele nunca te deixa sem explicação. Quando Ele fala não faz, não vai, não é por aqui, Ele sempre te dá uma explicação. Olha só o que diz aqui em Gênesis 2, final do versículo 17. Deus falou assim: não come da árvore do conhecimento, no final, porque certamente morrerás. Então Deus dá uma direção para o homem: olha, não come daquela árvore, que você vai morrer. Quando você começa a pensar nas árvores, olha para mim, você começa a ver que existe uma árvore chamada árvore da vida no meio do jardim, e que o desejo de Deus era que o homem se alimentasse dela. Guarde essa frase: o desejo de Deus era que o homem se alimentasse dela. Mas também nós vemos essa outra árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala para o teu irmão: do bem também, e do mal. Fala coisa boa, coisa ruim, mas coisa boa também, fala. Essa árvore falava de coisas boas e coisas ruins, conhecimento do bem e do mal. E aqui está uma palavra forte para você: nem tudo que é bom para você é de Deus, e nem tudo que é ruim para você é do diabo. Vou repetir: nem tudo que é bom para você é de Deus, e nem tudo que é ruim para você é do diabo. Pastor, estou orando para que Deus envie um lindão para mim. E aí você está orando, jejuando, já faz mais de 2 anos que você só ora e jejua, ora e jejua, ora e jejua, e o Isaac não aparece. Aí entra um rapaz por lá, está chegando na igreja, moço bonito, o loiro, olho azul, tipo surfista, e ele entra na igreja, e você fica: ah, Senhor, é esse, aleluia, olha, só me arrepiou, é de Deus, Espírito Santo falando comigo, aleluia. E aí ele olha para aquele moço e fala: vou começar a orar pelo rapaz. E você vai, e Deus fala assim:
O Espírito Santo dentro de você. Segura o facho aí, crente. Mas você lá, empolgada de Deus, vai 2 anos, o Senhor é de Deus, olha um moço bonito, né? Fiquei sabendo, olha, ó, um trabalhador, tem um salário, já tem carro, aleluia. É de Deus. É de Deus, porque a palavra de Deus diz o seguinte, a palavra diz que comerás o melhor dessa terra, então o melhor veio para mim, aleluia. E aí vai. Começa a se envolver. Começa a se envolver. Começa a se envolver. E Deus fala, olha, não faz. Mas é lindo demais. Nunca vou aparecer um trem mais lindo que esse na minha vida. Passa 2 meses, a pessoa já não está mais na igreja. E depois de 2 meses, 3 meses, ela volta. E ela quer falar com o pastor. E o pastor senta com ela. Eu falei, e aí, tudo bem? Tudo? Não está bem não? Por quê? Então, pastor, eu estou voltando para a igreja. Amém, glória a Deus. Você não deveria nem ter saído. Aqui é a casa do Pai. Não é a casa do santo. Aqui é a casa do Pai. Fala para o teu irmão, igreja não é casa de santo. A igreja é casa do Pai. Onde os filhos têm que ir. Todos os filhos. Você pode dar uma glória a Deus? Aí ela chega e fala assim, pastor, estou grávida. Hã? Estou grávida? Tô. De quem? Do bonitão. E cadê o bonitão que também sumiu faz 2 meses que não está na igreja? Ó, não quer nem saber de igreja. E já está namorando outra pessoa e está longe. E me abandonou. E falou que não vai assumir também. Fala para o teu irmão, olha para ele. Nem tudo que é bom para você é de Deus. E nem tudo que é ruim para você é do diabo. Porque muitas vezes você passa por um vale, a coisa está tão feia na tua vida, está tão difícil, está tão apertado, a coisa de todos os lados se fecha. Aí você fala, ou eu estou em pecado, a coisa ruim está vindo em cima de mim, a coisa está difícil, deve ser o diabo, deve ser o inferno. Não é nada disso aí. E nesse vale, sabe o que acontece? Você que não orava, começa a orar. Você que não jejuava, começa a jejuar. Você que não lê a Bíblia, começa a ler a Bíblia. Você que não ia na igreja, vai na igreja. E aí, tua vida dá uma viravolta. Aí você fala assim, meu Deus. E você se aproxima mais de Deus. Então, nem tudo que é bom é de Deus e nem tudo que é ruim é do diabo. Por isso, mas aquela árvore, ela era do conhecimento do bem e do mal, mas era do bem, quanta coisa boa, quanto conhecimento bom, glória. Mas tem coisa ruim também, mas tem coisa boa. Aprenda uma coisa, o conhecimento do mundo, fala para a pessoa que está ao teu lado, o conhecimento do mundo é loucura para Deus. E a verdade de Deus é loucura para esse mundo. Eu prefiro ficar com a verdade de Deus. Amém? E ali Deus fala assim, não come. O principal disso, ele falou, por que eu não posso comer? Porque você vai morrer. Porque ali naquela árvore, do conhecimento do mundo, das coisas dessa vida, não tem vida de Deus. Você pode usufruir de tudo que esse mundo pode te dar, meu irmão. Não tem vida de Deus ali. 1 João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, não ama Deus. Você vive nesse mundo, mas o teu coração tem que estar no céu. Por isso que lá em Colossenses fala, se você ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas do alto, falai das coisas do alto, onde Cristo está. O teu coração tem que estar no céu, ainda que teu pé está na terra. Mas olha para mim. Então tem uma árvore lá, que se estivesse hoje, você falar assim, isso eu não quero não. Eu vejo isso muito dentro dos filhos de Deus hoje. Quando você vê um negócio errado, você fala assim, está amarrado. Queima Jesus. Como os filhos de Deus identificam as coisas ruins?
Não é verdade? Quando você vê uma pessoa que quer fazer mal para você, você já identifica. Quando você vê algo ruim acontecendo, você identifica. Quando você vê algo que vai te fazer mal, você identifica. Quando aquilo não é de Deus, você identifica. Nós identificamos a árvore do conhecimento do bem e do mal na nossa vida nos dias de hoje. Mas eu quero te falar de outra árvore, que são muitos poucos que não percebem ela. A Bíblia diz que naquela árvore, naquele jardim, diz que tinha todas as árvores que cresceram, e foi colocada uma árvore no meio do jardim chamada árvore da vida. E quando Deus virou, aqui no versículo 16, olha na tua Bíblia, o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Eu fico imaginando Adão e Eva saindo para todo quanto é lado. Ali tinha uma pera, maçã, banana, caqui, carambola. Ele passava o dia, dava fome, comia lá um caqui, subia num pé de abacate, estava ali. E ela se alimentava de todas as árvores do jardim. Deus falou que podia. Ela não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não faz mal. Deus falou porque eu podia comer livremente. E ali ele fica. Come maçã, come pera, come caqui. Se alimenta. E muitas vezes Adão deve ter passado o mês inteiro comendo de todas as árvores. Melão, banana, comendo de tudo. Mas não chegou nem perto da árvore da vida. Fala para o teu irmão: tem muita coisa boa na vida com Deus. Tem muita coisa boa, evangélica, cristã. Tem muita coisa boa, mas ainda não é o que Deus quer para a tua vida. Deus falou: coma da árvore da vida. Querido, nessa noite Deus está dizendo que existe uma igreja distraída. A igreja de hoje, ela se distraiu com as coisas de Deus. Se envolve tanto com louvor que esquece de orar. Se envolve tanto com o jejum que esquece de ler a palavra. Se envolve tanto em ler a palavra que se esquece de adorar. Se envolve tanto para consertar a vida dos outros que se esquece de pegar as verdades e consertar a própria vida. Então se envolve com tantas coisas boas de Deus. É pera, é maçã, de toda a árvore podeis comer livremente. Mas se esquece que na verdade o que Deus queria é que a maçã apodrecesse, que a banana caísse no pé, mas eu só me comesse da árvore da vida. Porque se só me alimentar da árvore da vida, eu não preciso de alimento nenhum. Adão não precisava comer de nenhuma árvore. A árvore da vida supriria todas as coisas. Por isso que Deus não disse: vai lá e coma da árvore da vida. Ele falou: de todas as árvores você pode comer. O que ele esperava era que o filho dele ali falasse: amém, Pai, eu sei que o Senhor está me abençoando em todas as áreas, mas o Senhor ainda é o meu maior tesouro. O Senhor tem me dado dinheiro, fama, carro, suprimento, família, alegria. O Senhor tem me dado ministério. Isso é banana, maçã, abacate, caqui, é isso. Porque você tem que pegar tudo isso daí e falar assim: amém, meu irmão, amém, Deus, glória a Deus que o Senhor está me dando isso. Mas o Senhor ainda é o primeiro. O Senhor é o meu tesouro. O Senhor é o meu tesouro. Por isso que lá no livro de Apocalipse, quando você chega lá, quando Deus restaura todas as coisas, quando Deus corrige tudo, você está ali no tudo novo, do jeito que tem que ser Deus, que Deus quer. A Bíblia fala que só tinha uma árvore. Cadê a pera?
Cadê a maçã? Cadê o caqui? Cadê a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não tinha árvore nenhuma mais, só tinha uma. E ela dava 12 frutos, um para cada mês. Que eram os frutos que nós precisamos comer. Ela é o único caminho. Sabe, meu irmão, Deus quer abençoar você, mas para de se distrair com as coisas de Deus. Vai se alimentar da árvore da vida. Vai se alimentar do fruto da árvore da vida. Vai mergulhar na árvore da vida. E para de brincar com as árvores do jardim. As árvores do jardim não vão saciar a tua fome. Mas a Bíblia fala que aquele que comer do pão que Jesus dá, do vinho que Jesus dá, jamais terá fome e sede. Mas nós vemos uma igreja criança que fica correndo atrás de tudo. Ai, hoje eu acordei assim meio angustiado, eu preciso comer uma maçã. Ah, hoje eu estou deprimido porque alguém fez mal para mim, eu preciso comer uma coisa mais assim, um guaraná. Dá mais energia, mais alegria. Ah, eu estou tão deprimido porque a pessoa largou de mim, uma pessoa fez mal para mim, eu preciso comer um cacau, para eu lembro do chocolate. Ah. E a gente fica ali, pega a coisa aqui, isso aqui vai me suprir, isso aqui vai me suprir, isso aqui, eu estou falando de coisa de Deus, hein? Isso vai me suprir, ah, aquele vai me suprir, aquilo lá, não, lá naquele lugar, lá naquele lugar, lá naquele lugar, lá naquele lugar, lá naquele lugar. Você fica correndo o jardim, comendo de todas as árvores livremente, e Deus apenas olhando para você, esperando que você pare e vá para a árvore da vida, chamada Jesus Cristo de Nazaré, e se alimente dela, coma dela, viva dela, deixa ela fazer parte da tua vida. Descanse na sombra dela. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Quero te mostrar aqui o que essa árvore da vida faz. Olha só. Primeira coisa que você precisa aprender, crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, você precisa ter um alvo na tua vida. E esse alvo não é um profeta, não é um evangelista, não é um milagreiro, não é alguém que vai solucionar os teus problemas, não. Teu alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, meu irmão, quando a igreja descobrir que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você vai largar de todas as outras árvores e você vai querer só ficar debaixo da árvore da vida. Você pode dizer amém? Primeira coisa, você precisa ter Ele como alvo. A árvore da vida é teu alvo, Jesus Cristo é teu alvo. Em tudo na sua vida, meu irmão, em tudo. Houve um cientista na Europa, ele era muito requisitado, dando palestra para todos os lugares. E ele tinha um conhecimento na área da química, da física, muito grande. Mas no finalzinho da vida dele, já velhinho, ele estava sentado do lado de um lago. E um outro cientista, que na verdade foi um aluno dele, também muito conhecido,
Foi visitar ele um dia, ele sentado do lado de um lago, já no finalzinho da vida dele. E aquele cientista falou assim, perguntou para ele: qual é a maior experiência que você viveu? E ele catou a água na mão e falou assim: se eu pegar essa água, eu consigo definir do que ela é formada, eu consigo definir todas as formas dela, baseado naquilo que eu conheci. Mas eu nunca vou conseguir entender que eu estou nas mãos de Deus e Ele tem me segurado até hoje, porque eu não consigo ficar 5 minutos sem respirar. Isso significa que eu dependo de uma coisa tão simples que está no ar. Mas no meu orgulho eu achava que aquilo era um conhecimento. E hoje eu sei que é Deus que me está segurando. Fala para o teu irmão: a única coisa que você precisa na tua vida, meu irmão, ainda que você ganhe tudo nesse mundo, é descobrir que tudo nesse mundo não te leva para Deus, mas Jesus Cristo te leva. Você pode dizer amém? Olha que diz o versículo 1. Diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Querida, a primeira coisa que você precisa aprender, que você tem que ter um alvo na vida: Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus, Jesus é Criador, Jesus tem a luz, Jesus tem a vida, Jesus tem tudo o que esse mundo não pode te dar, Ele tem para te dar. Amém? Fala para o teu irmão: Jesus é tudo para você. Fala: sem Jesus você está num deserto perdido. Com Jesus você tem o céu aberto sobre você. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Querido, pega Jesus como alvo da tua vida. Pega Jesus como alvo da tua vida. Segunda coisa, meu querido, que Deus escolheu você para que a árvore da vida alimente esse povo. Fala para o teu irmão: você está aqui na terra por quê? Fala para ele: você está aqui na terra por quê? Para dormir? Comer? Passear? Só para isso? A Bíblia fala lá em João capítulo 15, que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Isso significa que o fruto que a videira dá, eu ligado nela, eu vou dar o mesmo fruto, para que as pessoas que não estão ligadas possam se alimentar daquilo que Deus está derramando sobre mim. Olha só o que diz aqui no versículo 6. Diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Querido, você não é Deus, mas Deus em você transmite para esse mundo o que Deus é. Por isso que ele falou: ele não é a luz, mas ele veio testificar da luz. As pessoas chegavam para João e viam a luz de Deus. Ele não era luz. A verdadeira luz é Cristo. A verdadeira luz é a árvore da vida. Mas
João, ligado na videira, transmitia a luz para as pessoas. Fala a pessoa que está do teu lado, o que você está transmitindo para as pessoas? Fala para ele: raiva, ira, inveja, orgulho, falta de perdão? É isso que você está transmitindo? Fala para ele: isso é alma, isso é árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala. Por isso que você precisa transmitir a árvore da vida. Você lembra quando você era... É mais ou menos assim. Você lembra quando você era adolescente, que alguém te dava aquele chiclete, que a tua boca inteirinha ficava roxa? Não sei se aconteceu isso com você, comigo já, né? Aqueles amigão de escola, né? Fala assim: e aí, quer um chiclete? Né? E você sorrindo, né? Ah, eu quero. Aí ele te dava o chiclete mesmo. E você punha na boca e ficava lá. Acho que está abafando, né? As pessoas passam perto de você e ficam assim olhando. Aí você fala assim: será que eu estou... Será que eu estou bonito? Ou estou mal arrumado? Aí vem aquele amigão, né? Aquele amigão de verdade, passa perto de você e fala assim: ô meu, vai lá no banheiro, olha como é que tá a tua boca, que coisa feia. Aí você vai lá no banheiro, quando você chega, a boca está roxa, está em volta dos lábios. Aquilo que estava no chiclete pintou você. Fala a pessoa que está do teu lado: quando você se come da árvore da vida, quando você se alimenta de Jesus, aquilo pinta você, aquilo enche você. Quanto mais você come de Jesus, mais de Jesus você tem, mais de Jesus vai aparecer em você, mais do que você falar, você fala o que Jesus fala. Amém? É isso. Você tem que se embriagar de Deus, se encher de Deus. Por isso você precisa comer da árvore da vida. Não basta conhecer ela, chegar e falar assim: eu conheço ela, Jesus do filme, Jesus que fala na Bíblia, morreu na cruz, legal, é filho de Deus, morreu por nós, né? E se você chegar perto da árvore, olhar para ela e falar: que bonito, folha, caule, fruto, olha que bonito que ela é assim. É o que a maioria das pessoas estão em volta da árvore da vida, comendo das outras árvores e apenas contemplando Jesus. Fala a pessoa que está ao teu lado: Deus não quer que você conheça apenas Jesus. Deus quer que Jesus faça parte da tua vida, que você se alimente dele, que ele entre em você, e que você entre nele, e que você se torna um só. Por isso que o casamento também é um símbolo do cristão com Deus. Por isso que ele fala: os dois se tornam uma só carne. Por isso que quando eu vou para Jesus, Jesus vem para mim. Não tem jeito de eu me desligar. Ele está em mim, ele está mesclado em mim e eu mesclado nele. Por isso que Paulo diz: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Mas ele poderia muito bem dizer que ele também estava vivendo em Cristo. Por isso que João, quando ele começou a falar da árvore da vida, ele transmitiu o que é a árvore da vida. Meu irmão, o que Deus está dizendo para você nessa noite é que não basta você vir somente na igreja, você tem que levar a igreja todo dia para o teu coração. Você tem que fazer da tua vida a igreja, e aqui receber a ministração todo dia do Espírito Santo, do pastor Espírito Santo. Amém? Por isso que você tem que orar, ler a palavra, jejuar, meditar na palavra, confessar a palavra, todo dia. Pergunta para o teu irmão: você tem lido a Bíblia? Todo dia? Pergunta para ele: você tem orado todo dia? Tem jejuado? Tem confessado a palavra?
tem adorado a Deus? Porque se você é aquela pessoa que vai na igreja e adora a Deus na igreja, que você lê a Bíblia na igreja, que você não confessa a palavra, você confessa as suas reclamações, que você ora de manhã, Deus abençoa o meu dia, e ora à noite, Deus abençoa minha noite. Se esse é o teu relacionamento com a árvore da vida, com certeza faz muito tempo que você não come do fruto dela. Mas nessa noite Deus está querendo mudar isso na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai produzir uma fome tão grande pelo fruto da árvore da vida que você não vai conseguir ficar longe de Jesus. Eu profetizo isso na tua vida em nome de Jesus. E por último, aqui em João, capítulo 1. João capítulo 1. Aleluia. João capítulo 1. Diz assim, versículo 10. Primeiro, Jesus é teu alvo. Segundo, você tem que se alimentar dele para manifestar ele. E por último, você precisa aprender a ser filho de Deus. Pergunta para o teu irmão, você é filho de Deus? Pergunta direito, você é filho de Deus? Pergunta para ele, por que você acha que é isso? Que você é filho de Deus? Ah, pastor, porque eu nasci. E toda pessoa que nasceu é filho de Deus. Onde está escrito isso? Não é porque você nasceu nesse mundo que você é filho de Deus, não, meu irmão. Está vendo que um conhecimento errado produz trevas, mas a verdade de Deus, quando entra no coração, produz luz. E você precisa aprender isso. Olha só o que diz aqui. Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12, presta muita atenção. Mas todos quanto receberam, recebeu quem? Jesus Cristo, a árvore da vida. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, antes não era, mas serem feitos filhos de Deus. A saber, como que eu me torno filho? Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. Então não depende do meu pai e da minha mãe para mim ser filho de Deus. Não nasceu da carne, não nasceu do sangue. Mas você nasceu do quê? E nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, e a glória como unigênito do Pai. Querido, eu e você precisamos aprender e se tornar filho. Faça uma pergunta muito simples para a pessoa que está do teu lado. Quem tem pai vivo aqui, levanta a mão. Pai vivo, levanta a mão. Você que está com a mão levantada, fica com a mão levantada. Você que está perto da pessoa que está com a mão levantada, mesmo se você tiver com a mão levantada, pergunta para ele a seguinte: tem obedecido teu pai? Ou você tem brigado muito com ele? Você tem chamado teu pai de turrão, de quadrado, de chato, e de vez em quando você dá uma desobedecida nele? Alô? Interessante que você faz isso com Deus. E a partir do momento que você recebe Jesus, você é filho dele. Você faz isso com Deus.
Nós precisamos aprender a ser filho. E aí você fala assim, meu pai é assim. Eu fui na aula, mas aí uns amigos chamou eu para mim ir num outro lugar lá, eu enforquei a aula. Mas quando eu enforquei, eu fui naquele lugar, passou um amigo do meu pai lá. E o amigo do meu pai viu que eu enforquei a aula. Ligou para ele e contou. Quando eu cheguei em casa, eu levei a maior surra. Fala para o teu irmão. Por isso, tem coisas que você passa na vida, que você passa aperto, dificuldade. E muitas vezes você reclama. Fala a pessoa que está, sabe o que é isso? Sova. Deus está corrigindo os seus filhos, porque a Bíblia fala que Deus corrige a quem ama. Deus falou para você andar assim, você está andando assado. Deus está falando para você ser assim, você está sendo assim. Deus falou para você obedecer aqui, você não está obedecendo nada. Deus está falando para você ser assim, e você resolve ser assim. Então você é filho, e Ele é pai. Ele vai te pôr na linha, porque Ele te ama. Que pai não corrige o filho? E aí você fica, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Engraçado que ninguém, um crente fala assim, espera aí, está acontecendo isso comigo, deixa eu pensar, deixa eu analisar. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, quais as coisas que eu estou fiz isso, é verdade, fazendo umas coisas muito erradas mesmo. Acho que a lambada está boa. Eu não vejo o crente chegar na igreja e falar, Deus, obrigado. Senhor, graças te dou pela pancada que eu tomei hoje. Glória a Deus pela lambada que o Senhor me deu essa semana. Obrigado pelo vale que estou passando. Aleluia. Eu não vejo. Eu não vejo. Sabe por quê, meu irmão? Porque te ensinaram lá nos outros lugares, te ensinaram um evangelho errado, dizendo que o crente só tem que dar certo, que o crente nessa vida só bênção, que o crente nessa vida só anda recebendo bênção. E a palavra de Deus diz que Deus corrige a quem ama, e mais do que isso, Deus disse, se alegra nas tribulações, porque você aprovando a sua fé pelas tribulações, Deus salva a tua alma. Fala para o teu irmão, olha para ele. Você precisa se tornar filho, meu irmão. Olha para mim. Mas também a gente precisa dizer que quando a gente faz as coisas com Deus se agrada, quando você anda do jeito que Deus quer para a tua vida, não tem pai mais amoroso. A Bíblia fala que Ele é galardoador. Sabe o que é galardoador? Abençoador, presenteador daqueles que o buscam. O meu pai gosta de me dar presente. Fala para a pessoa que está ao teu lado, o teu pai gosta de te dar presente. Amém? Mas olha para mim. Mas você precisa parar de se distrair com as árvores boas que estão em volta de você e se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida tem tudo que você precisa, meu irmão. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.